Olá, eu sou Gilberlândio Francisco, atual vice-presidente da Academia Favadense de Letras, e a obra a qual irei falar hoje como uma dica de leitura para vocês é este livro chamado O Silmarillion, escrito por Tolkien. Para quem não conhece, Tolkien ele ficou famoso no mundo inteiro pela narrativa do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Este livro aqui ele foi publicado de forma póstuma, ou seja, foi após a morte de Tolkien. Ele relata os eventos que aconteceram na Primeira e na Segunda Era, antes do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, a sua história acontece no final da Terceira Era. Ou seja, aqui contém o gênese, a origem de todo aquele universo, desde o seu primeiro momento. E ele escreveu esses mitos, todos os mitos do Silmarillion, para dar embasamento a todo aquele universo, como ele funciona. Só que ele fez isso em pequenos contos que ficaram esquecidos durante muito tempo em seus arquivos, até que após a sua morte, o seu filho, Christopher Tolkien, encontrou esses arquivos, onde tinha toda essa mitologia por trás da criação do universo do Senhor dos Anéis, e resolveu fazer uma costura entre esses contos para que o leitor pudesse compreender. Então ele saiu fazendo essa costura de uma forma cronológica para que este universo pudesse fluir com mais naturalidade. Então ele teve a ideia de lançar o Silmarillion. Tolkien ele era um grande professor, amante de línguas, e uma das paixões dele, uma das suas áreas favoritas era a linguística. A linguística é a área dentro da área de letras que estuda a origem dos idiomas e como eles funcionam. Tolkien, ele no seu tempo vago, por ser apaixonado por essa área da linguística, um dos seus hobbies era criar línguas, ou seja, idiomas fictícios. Porém, não de qualquer maneira. Eram línguas que tinham tudo que um idioma requer para funcionar: vocabulário, sintaxe, morfologia. Quem é da área de letras sabe do que eu estou falando. Tudo que um idioma necessita para funcionar de forma perfeita, Tolkien fez isso nos seus idiomas. Ele criou dois idiomas, o Quenya e o Sindarin, idiomas fictícios, é óbvio. Porém, eles têm toda o léxico para funcionar perfeitamente como um idioma. E aí ele teve a brilhante ideia. Tolkien, por ser escritor, ele há muito tempo teve a ideia de se aventurar em uma narrativa longa, que foi a do Senhor dos Anéis, e ele teve a brilhante ideia de utilizar aquelas línguas que ele criava como hobby para ser justamente as línguas daqueles povos, o Quenya e o Sindarin, que acabaram sendo as línguas dos elfos da primeira era do Senhor dos Anéis. Outra curiosidade sobre essa obra, além dela ter sido lançada de forma póstuma pelo seu filho Christopher Tolkien, é que Tolkien, por ele ser extremamente católico, um cristão devotado, certos valores cristãos acabam se refletindo em sua obra. Embora ele não gostasse de escrever de forma alegórica, o que é escrever de forma alegórica? Criar personagens fictícios que simbolizam tal figura na vida real. O seu amigo C.S. Lewis gostava de escrever desta maneira. Por exemplo, esta obra aqui, As Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis, ela é uma alegoria pura ao cristianismo. Inclusive, C.S. Lewis ele era ateu, mas um grande amigo de Tolkien. E, em certa conversa que eles tiveram, debatendo sobre essa questão de religiosidade, Tolkien acaba convertendo C.S. Lewis ao cristianismo. Porém, ele enveredou pela linha do protestantismo. C.S. Lewis virou protestante, um cristão evangélico, e Tolkien continuou sendo católico. E daí foi que C.S. Lewis teve a ideia de criar as Crônicas de Nárnia como uma alegoria pura ao cristianismo, porque o leão
deste livro, das Crônicas de Nárnia, Aslan, ele é uma alegoria pura a Jesus Cristo. Se você leu as Crônicas de Nárnia e não entendeu que Aslan representa a figura de Cristo, então você não entendeu o que C.S. Lewis quis transmitir nessa obra. E já Tolkien, ele divergia nesse modo de escrever. Para ele, a alegoria prende muito o leitor em apenas uma chave de leitura. E por isso que os personagens, tanto do Silmarillion como do Senhor dos Anéis, eles não são presos a essa alegoria. Existem valores cristãos dentro de suas obras, é claro, porém em nenhum momento a intenção de Tolkien era escrever um livro religioso. Porém, por ser, óbvio, um católico devotado, os valores cristãos acabam se inserindo de maneira natural dentro da obra, sem necessariamente ele falar sobre religiosidade ou sobre Deus. Um exemplo disso é que nos Seus Anéis, o anel, que é a representação do mal, seria praticamente a representação do pecado, da tentação, que aquele que o obter seria destruído pela ganância, pelo poder. Dá-se para fazer esse tipo de alegoria, porém de uma forma bem aberta, não quer dizer exatamente que seja isso. Diferente de Lewis, porque a única chave de interpretação para as Crônicas de Nárnia é essa: interpretar como uma alegoria explícita ao cristianismo. Um dos exemplos de que esses valores cristãos acabaram sendo introduzidos nas obras de Tolkien de uma forma não alegórica, mas com os valores que a ele agregam, no começo do livro do Silmarillion, ele narra mais ou menos assim. No início havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. Essa passagem, se você comparar com o Gênesis da Bíblia, ela tem muita verossimilhança, pois neste universo havia apenas um único Deus, que criou os Ainur, que seriam os sagrados, que seriam uma espécie de anjos neste universo. E que comporia ali toda a forma de governar este universo. E dentre esses Ainur, esses anjos, houve um chamado Melkor, que se rebelou contra o Criador, que seria Eru, o único, e começou a travar batalhas, querer ser maior do que o Criador e querer dominar aquele universo. Exatamente como acontece com a figura de Lúcifer na Bíblia, onde ele quer ser maior do que Deus e quer dominar a terra e conquistar o coração dos homens. Só que não é uma alegoria, ou seja, não é exatamente, não, tem que ser isso e aquilo. É uma forma de você interpretar a Bíblia, no caso o Silmarillion, se você ligá-lo a esses eventos narrados no Gênesis. E é isso. Eu espero que alguém quiser ler, principalmente quem já leu O Senhor dos Anéis ou conhece o Hobbit. Se quiser se aprofundar neste universo, eu dou dica do Silmarillion. E também